Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, está chegando a hora, atenção torcedor colorado, daqui a pouco, logo mais 21h30, naquele naquele sintético lá do Atlético Paranaense, o Internacional começa a sua luta nas finais da Copa do Brasil, buscando esse título. E olha, e já vamos começar só apresentando rapidamente a nossa bancada aqui, Ribeiro Neto, Júlio Ribeiro, a família Ribeiro lá, né? Ribeiro Neto, Júlio Ribeiro, Flávio Fiorin e Antônio Bavaresco. E nós vamos de imediato, gente, ao contato com o Diogo Rossi, que está lá em Curitiba, junto à delegação do Internacional. E aí, Diogo, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Tudo certo. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Eu escuto baixo, mas acho que você me escuta bem aí, né? Não tem problema. O detalhe é o seguinte, estamos aqui na concentração da equipe do Internacional, o clima é bem tranquilo, né? Bastante tranquilidade nesse momento. A gente pode observar, nesse momento, que muitas pessoas da comissão técnica do Internacional estão almoçando, os jogadores do Inter também estão almoçando por aqui, né? E fica esse clima de tranquilidade nesse momento. Sabe que eu sou meio chato, né, Rogério? Eu não gosto de ficar falando sozinho, assim, quando a gente tem o programa. Então eu já vou ter convidado aqui no programa. Tem problema ou não? Não, de jeito e maneira, sem problemas. Quanto mais você puder nos passar, especialmente para o torcedor colorado, esse ambiente aí da concentração do Internacional, melhor. Manda ver. O convidado que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Vem comigo que vocês vão ver ele aqui, ó. Vai aparecer o programa. Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, né, tá com a gente aqui e também está acompanhando, né, a delegação do Internacional desde ontem aqui comigo. E, Cristiano, é um momento decisivo para o Internacional nessa final da Copa do Brasil. Colorado que há muito tempo não disputava essa final e que desde 2010 não ganha um título de expressão, né? Eu acho que é um momento de reconstrução para a história do Inter, né? É verdade, Diogo Rossi. Deixa eu mandar um abraço ao Rogério, meu grande parceirão, grande goleiro. Foi meu colega na Rádio Pampa. Ao Ribeiro Neto, grande figura. Ao Fiorim, meu colega na Rádio Guaíba. E ao grande Bavaresco, meu primeiro chefe na imprensa, Antônio Carlos Bavaresco, quando eu fui estagiário na TVE. Então, para vocês, um grande beijo no coração. E principalmente Bavaresco, Rogério e aí o Ribeiro, se eu cheguei onde cheguei, nesses 21 anos de carreira, pode ter certeza que vocês têm uma influência muito grande nessa caminhada. Sobre o jogo de hoje, vai ser difícil, mas, Rossi, a gente está acompanhando aqui, a cidade parece que não tem clima de decisão, mas eu não tenho a menor dúvida que na hora do jogo, dentro do estádio, o estádio de primeiro mundo, vai ser uma pressão muito grande. E conversando aqui com o pessoal, você conversou também, dá para sentir que o Inter parece que aprendeu a lição do que aconteceu com o Flamengo no Maracanã, daquilo que fez contra o Cruzeiro no Mineirão. Parece que vai botar tudo num liquidificador, aprender essa lição e tentar colocar em prática hoje. Para o torcedor ter uma noção, nesses dois jogos que se tem contra o Cruzeiro no Mineirão e contra o Flamengo no Maracanã, o Inter tinha sobres, uma transição um pouco mais lenta do meio para o ataque. Com o Nico Lopes, essa transição fica um pouco mais rápida, e é isso que o Inter precisa, e dá uma parceria mais intensa para o próprio Paulo Guerreiro na frente. Eu acho que isso aí vai ser determinante, essa troca, a entrada do Sobis, a entrada do Nico na vaga do Sobis para o jogo de hoje, para o Inter sair com um bom resultado daqui. Eu não consigo levar ele no programa, viu, Rogério? Mas aí botei ele no programa aqui, né? Eu digo, ó, tu vai participar do programa hoje, não participa nunca. Então hoje tu vai participar, o horário não bate, né? A gente sabe, já convidei o Cristiano algumas vezes, mas a gente está aqui trazendo esses detalhes para vocês, direto da concentração da equipe do Internacional. Tá bom, Rogério?
Tá bom. Olha, o time está definido, né? É como disse agora o Cristiano, o Nico Lopes no lugar do Rafael Sobis para dar aquela proximidade maior e velocidade no ataque junto ao Paulo Guerreiro. Não tem nenhuma surpresa no time do Internacional, correto? Maravilha, Rogério. Grande abraço para você e também para toda a audiência aí do Virando o Jogo. Até a próxima. Tá bom, valeu. Muito obrigado, Diogo. Ele não deve ter ouvido lá o que eu perguntei, mas o importante é isso. O clima está muito bom, né, na concentração do Internacional. Muito obrigado aí, e acredito que eu fale também em nome do Bavaresco e do Ribeiro, as referências elogiosas do Cristiano Silva. Não são tantas assim, ele está lá pela competência e qualidade dele. Não é? Mas, de qualquer maneira, o nosso agradecimento. Sempre de oportunidade, depois é com elas. E muito obrigado pelo reconhecimento. Bom, lembrando para todos vocês que, além dos canais 24 e 524 do Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos aí para o mundo inteiro, o mundo afora, o mundo adentro, como queiram, com as nossas plataformas digitais. Você pode optar aí pelo nosso site, rdctv.com.br/ao vivo, você acessa diretamente o player do nosso site com a programação real-time da RDC TV. Se você preferir, nós podemos também, né, lhe dar aí a programação da RDC TV, agora o Virando o Jogo no caso, nas lives de todos os programas pelas redes sociais. Você viu aí o Twitter, temos o YouTube e também o Facebook. Para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital para estar conectado conosco, tá certo? E lembrando que tem também o Instagram com os bastidores aqui da RDC TV também, @RDC TV Digital, e tá tudo tranquilo para você participar e saber as coisas aqui da nossa casa, tá bom? E lembrando que tem ainda o WhatsApp 999 33 98 94, é o número do nosso WhatsApp para você mandar o seu recado. Bom, de imediato eu pergunto para vocês, qual é o sentimento de vocês hoje em relação ao Internacional? É um sentimento positivo de que o Internacional, como disse aí o Diogo Rossi e disseram, o Diogo Rossi e o Cristiano Silva, o Internacional aprendeu as lições que cercaram não apenas ele diretamente Internacional, como o jogo contra o Flamengo lá, mas também o que o Grêmio apresentou, deixou de apresentar contra o Atlético Paranaense, o que esse Atlético apresentou, enfim, né? Esse contexto todo, como é que vocês estão para o jogo de hoje? Deixar o Júlio, que é o colorado assumido aqui da bancada. Então nós vamos, podemos começar com o Júlio, sim. Depois eu peço licença para vocês para passar para o Bavaresco. Então que seria o contraponto. O Bavaresco, eu encontrei com ele ali no estacionamento. Ele disse que é o super e é o cinema hoje. Disse que é o cinema, mas eu espero hoje que o Rio Grande esteja unido em torno do seu representante do Esporte Clube Internacional, né? Porque o Inter pode vingar o que fizeram lá na Arena contra o Grêmio, né? Assim como o Grêmio pode vingar o que o Flamengo fez contra o Inter lá no Maracanã. Mas eu acho que as coisas estão se encaminhando. Tu acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, essas coisas todas? Eu acredito na fraternidade entre as pessoas. Tá bom. Eu acredito nessas virtudes maiores. Eu acho que as coisas estão se ajeitando para o Inter, porque o fato de já decidir em casa puxa, isso dá uma vantagem enorme. Hoje o Inter pode jogar lá tentando aquele jogo de cozinhar o adversário, ficar ali até os 30 minutos do segundo tempo segurando um resultado e depois tentar ganhar. E eu acho que a presença do Nico Lopes ela qualifica essa possibilidade no sentido de que tem uma saída mais rápida, tem um chute fora da área, tem um 2 com o Guerreiro. Eu estou confiante. Se nós sairmos de lá hoje com um empate, com uma vitória seria ideal, acho que na próxima semana o Inter volta a levantar uma taça nacional. Está de mão dada com o Júlio Bavaresco? Nem com e nem sem mão dada. O Bavaresco eliminou o Grêmio aquela vez contra o Palmeiras, já, lembra? Depois ficou um tempo sem aparecer no programa, lembra? Eu achava que o Grêmio... Mas eu disse uma coisa, eu falei que eu não acreditava no Grêmio, mas eu disse uma coisa, que a missão do Grêmio era mais fácil que a do Inter. E se confirmou. E agora, claro, agora não tem, agora bola no centro. Eu acho que... Eu diria assim, analisando friamente, não como secador, nem como torcedor, mas como analista de futebol, pelo que mostraram os dois times, não tem favorito. O favoritismo do Inter é levemente superior pelo fator local, por jogar em casa. Porque no caso do Inter, isso faz muita diferença. Faz tanta diferença que, à exceção do título mundial, que não é disputado
nos países, no campo neutro, o Internacional só tem títulos conquistados no seu estádio, o que não é nenhum demérito. Mas, então, como ele vai jogar a final O Inter no seu ganhou a Copa estádio... Sul no Japão, velho. O Inter ganhou o título Mas olha mundial só, no Japão. mas eu Ele acabei de negócio dizer, só campo título do neutro. Beira-Rio. Campo neutro. Não, mas o Atlético não tem. Deixa eu terminar minha tese, depois tu faz a tua. O Atlético ganhou no Japão também. E o Atlético tem 80% em casa, né? Tá. Não, é menos que o Inter. O desempenho do Inter em casa é melhor, não que não seja bom do Atlético, mas o do Inter é melhor. Então, por todos esses fatores, eu dou um leve favoritismo ao Inter pela questão do jogo ser o segundo jogo no Beira-Rio. Mas em termos assim futebolísticos e de desempenho e pelo que fizeram antes, acho que o Atlético, por exemplo, eliminou Flamengo e Grêmio. Então, não é pouca coisa. E o Atlético eliminou o Flamengo fora de casa. Sim. Nos pênaltis. Mas a gente tem muito esse outro momento detalhe. do Flamengo, mas a gente tem muito esse detalhe da questão da decisão em casa e tal. Se o primeiro jogo não for favorável, não vai adiantar nada. Foi o que aconteceu com o Flamengo. De casa. Foi o que aconteceu com o Inter e com o Flamengo lá na Libertadores. O jogo se decide no primeiro jogo. Mas exemplo, a circunstância de... Isso que o... Não se decide no primeiro jogo. O Grêmio fez 2, podia ter feito 5. Só fez 2 e não deu certo. Exatamente. Mas no caso cada jogo é uma história. No caso da final em casa faz muita diferença. Mas eu concordo. Não, também acho. Eu concordo que para mim o Inter leva uma grande vantagem. Especialmente pelo histórico do Inter em casa. Mas eu quero dizer que o primeiro jogo ele é muito importante. As conquistas mais emblemáticas do Internacional em mata-mata, elas aconteceram dentro de casa, como disse o Bavaresco. Mas com vantagem, só que com a vantagem buscada fora. Exatamente. Até na derrota para o Fluminense em 92 o Internacional tinha o saldo qualificado, que não tem agora, Rogério, mas o Internacional fez o gol. A derrota mais acachapante do Inter foi depois que tinha uma vantagem. Foi lá, ganhou do Olímpia, depois veio aqui. É verdade. Mas aí não era decisão, né? Era assim. Os argentinos preferem o primeiro jogo. Em 2009, contra o Corinthians, sim. Aí tu tem. Mas aí o Inter não conseguiu a vantagem fora. Os clubes argentinos preferem... O Inter foi sem nenhum mar para o jogo para a seleção brasileira. Os argentinos é o contrário. Os clubes argentinos preferem o contrário. Eles preferem o primeiro jogo em casa, faz o resultado e depois... O River eliminou segundo jogo não tem jogo, administra fora. Mas o Grêmio ele tem esse handicap que o Inter tem. Eu estou falando historicamente, tá? Não falando esse time do Grêmio, estou falando historicamente. Esse handicap que o Inter tem em casa, de ter perdido poucas decisões em casa, praticamente acho que eu me lembre uma, que foi essa pro Corinthians, não sei se teve outra. Eu digo nacional ou internacional. O Inter perdeu pro Bahia em casa o campeonato. Perdeu, é verdade. Isso aí é assim, ó. Mas tinha perdido o primeiro jogo. Sim, não vamos esquecer. 2-1. É isso que eu falo. 2-1 perdeu. É isso que eu digo. Mas foi 0-0 em Porto Alegre. Foi 0-0. 0-0. Não, mas perdeu a decisão, tá certo, Ribeiro? Não, ok, mas o que eu falei não é sobre isso. O que eu digo, o primeiro jogo, o resultado do primeiro jogo, quando o Internacional, vamos lembrar as duas Libertadores do Internacional. O Internacional fez um resultado positivo no primeiro jogo fora de casa. Sim. E até uma coincidência, né? O Chivas era um gramado sintético também, no México. Eu vejo da seguinte forma, gente. Eu estou otimista muito mais pela competitividade que o Inter... Deixa eu arrumar aqui tá bonitinho. Tá bem, tá bem. O Inter, ele para mim tem uma grande chance de título pelo histórico dentro de campo, pela capacidade de competitividade que tem, que foi dada ao time do Internacional pelo trabalho realizado, sabe? E outra coisa, o Inter chega com muitos méritos, assim como o Atlético. Os dois chegaram com méritos. O Inter eliminou o Palmeiras e o Cruzeiro, atual campeão. Uma draga o Cruzeiro, azar, mas eliminou. O Atlético só eliminou os dois clubes mais festejados do país, Flamengo e Grêmio. Então, quer dizer, os dois chegam com méritos. Eu vejo que o Internacional tem maior capacidade de qualidade. Para mim, o Inter é melhor que o Atlético Paranaense. Claro que numa decisão, isso aí, sabe... Mas é melhor na qualidade individual? Sim. Para mim, o Inter é mais time que o Atlético Paranaense. Só que, às vezes, numa decisão, isso conta, mas não é tudo, né? Uma decisão pode ocorrer... Tem um aspecto anímico. Sabe que a grande trunfo do Internacional é a fome de título que o Inter tem. O depoimento que o Diogo Rossi, que está lá, e eu fiz, ele deu na Rádio Grenal, depois ele deu aqui no programa do Paulo Brito, para mim ele evidencia a diferença de uma situação em outra. O Diogo Rossi esteve em Curitiba na semana passada e está de novo lá.
Quer dizer, e ele viu que o ambiente no Grêmio era um ambiente... não tem o Jagão, não existe, mas era um ambiente de relaxamento, entendeu? Não era um ambiente focado, de corda esticada, entendeu? Tanto que o Grêmio nem fez um treino antes do jogo no gramado sintético. E o jogo do Grêmio do Atlético contra o Grêmio, dá para perceber exatamente isso que o Ribeiro está falando. O Grêmio perdeu todas as divididas. Os jogadores do Atlético chegavam às ganhas, chegavam para ganhar aquela... Embora o jogo tenha sido, na minha modesta opinião, decidido em duas circunstâncias ex-Atlético, uma lesão gravíssima de um jogador do Grêmio que até ali jogava melhor que o Atlético, e o não pênalti. Mas essa história do não pênalti, uma situação. Ninguém está falando, mas houve um pênalti de carteirinha. Não sei se lá em Curitiba eles falam disso. O lance do Cano que montou em cima do Marco Rubio, não deixou o Marco Rubio subir. Ele ficou assim em cima do Marco Rubio. E eu não sei se lá em Curitiba eles estão repercutindo isso, mas para com esse negócio, né, cara? O Grêmio perdeu porque não jogou nada. Deixou o Atlético jogar. Assim como o Inter teve uma bobeira lá contra o Maracanã, no momento que se o Inter tivesse continuado naquele joguinho de Cerca Lourenço, de compadre, ele ia levar o 0x0, vir para cá como 0x0 e tinha segurado o Flamengo aqui. O problema é que foi exatamente no momento que o Inter disse, agora tá, segura, mas agora vamos ganhar o jogo. Aí tirou o Sobis e o do Alessandro, botou... Tu pode querer passar o pano que tu quiser, mas eu não vou passar pano. Então, tu fica com a tua opinião do Kahneman, que eu nem lembro desse. Agora eu gostei! Vamos brigar aí, gente! Vamos lá! Não, brigo o Grêmio não faz parte da Copa do Brasil nesse momento. Quando nós tratávamos de Libertadores, o Inter tem que ficar quieto. Então, essa hora de chorar eu também choro. Eu também choro. Mas... Não é chorar, Você chora 2005 até hoje, mas... Deixa que eu vou... Daqui a pouco tu vai repetir o Cacau. Daqui a pouco tu vai repetir o Cacau. Tá comprado. Tá comprado a arbitragem, tá comprado o VAR, tá comprado a CBF. Se bobear, a gente compra a arena para fazer um campo de treinamento lá. Para colaborar com o que tu falaste há pouco, Balvaresco, que dia é hoje? Hoje 11 de setembro. 11 de setembro. Que dia é dia 11 de setembro? Qual é a data? As Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Dia do árbitro de futebol. Dia do árbitro. É por isso que está uma tragédia. Por isso que veio à tona. Por isso que é uma tragédia. O Rodrigo, que é nosso telespectador assíduo aqui do bairro Vila Nova, em Porto Alegre, ele lembra e pede para a gente confirmar ou não. Mas 10 anos atrás, em 2009, nós tivemos uma situação igual a essa com a dupla Grenal. O Fiorin, que é mais antenado, e o Bavaresco tem uma memória prodigiosa. 2009. O Inter enfrentava o Corinthians na final da Copa do Brasil. E perdeu. Não, mas não aconteceu nada ainda, não jogou. Mas só as coincidências que ele está dizendo. Tá. E o Grêmio também tinha uma Libertadores, uma semifinal de Libertadores pela frente e não foi adiante. Não, acho que não. Semifinal, o que me lembra 2009 foi aquele jogo entregue lá no Maracanã, aquele jogo entregado lá no Maracanã. O Grêmio não estava na semifinal. Alguém entregou um jogo. Alguém entregou um jogo lá no Maracanã. Se bem me lembro, aquele time do Paulo Autuori, que eu acho que jogou e foi em 2008, se não me engano, ou foi em 2009. time do Paulo Autuori, aquele que no primeiro... Então no primeiro turno o Grêmio ganhou todos os jogos com o irmão do Rospide. O Marcelo. O Marcelo Rospide. Isso. Tá? E daí ele chama, o Autuori assume e o Grêmio é eliminado, acho que nas quartas final, nas oitavas, pro Católico, Universidade Católica. Aliás, uma grande atuação, ou duas... Do Prato, Lucas Prato. Bom, quem está nos acompanhando, se tiver mais detalhes sobre isso... O único detalhe é que o Grêmio também estava na Libertadores, o Internacional naquele ano então, só se o Grêmio não estava na fase semifinal, mas não estava talvez na isso. Eu não sou muito de acreditar em coincidências, tá? Tabus, porque isso tudo é para ser quebrado. Não, coincidência... O Grêmio nunca tinha vencido o Palmeiras no Pacaembu, foi lá e ganhou. Nunca tinha perdido depois de ganhar de 2-0 e perdeu. Então, sabe, isso aí eu não vou por aí. Mas falando de 2009, justamente isso. O Internacional volta a ser o primeiro jogo. O Internacional perdeu para o Corinthians 2-0 no Pacaembu, não conseguiu reverter em Porto Alegre. Sim, tinha o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldo Gorducho. Foi um empate de 2-2. O Ronaldo Gorducho. E também tu pode chorar, tu está dizendo que o Grêmio está chorando, tu pode chorar naquele jogo de 2009. Porque no início do jogo teve um pênalti escandaloso a favor do Internacional que não foi dado. A única choradeira que eu faço de hábito e vou levar para o resto da vida é aquela de 2005. Ali
Que não deu, o Márcio Rezende de Freitas não deu pênalti do Tinga e daí expulsou o Tinga. Bom, 2005 é uma história que ninguém vai contar, né, os bastidores, porque não tem. Eu só fiz uma referência que o que eu quis dizer. O culpado de 2005 é o Galvão Bueno. Por que as pessoas se esquecem disso? Como o Galvão Bueno? Pois foi o Galvão Bueno que fez eu ia usar a expressão, mas não vou. O magistrado, aquele do TJD, Sveiter, tá? Foi o Galvão Bueno, no programa Bem Amigos, que fez os Sveiter anular os 11 jogos. E isso é que aconteceu, essa é a verdade. Em rede nacional para todo mundo ouvir. Mas começou, tá gravado. Começou com outro jornalista, né? A história toda foi levantada pelo André Rizek, né? O André Rizek levantou da questão das apostas. O que ele está falando é sobre anular jornalisticamente pela revista Placar. Parabéns para ele. Isso. O Galvão Bueno influenciou, não. Ele mandou o Sveiter anular os jogos. Mas, vocês esquecem do que aconteceu? E isso foi o que aconteceu. E se o Sveiter lá, né? Anulou os jogos. Porcaria de justiça esportiva que um apresentador de televisão determina. Vocês acreditam que foi ali que surgiu o negócio? Só que não, isso já estava arrumado, né? Claro. Só um detalhe, a observação que eu fiz foi que eu fiz essas duas referências da lesão do Leonardo, até falei da lesão, que não tem relação direta, tem relação indireta com o resultado. Eu quero dizer que circunstâncias do jogo, às vezes, como disse o Ribeiro, ele disse muito bem, decidem. Às vezes, um time é melhor que o outro, muito melhor, às vezes. Ali o Grêmio estava com 10 homens, cara. Foi ali que o Atlético e aquilo ali foi decisivo pro jogo. Há gremistas que dizem que o Grêmio já entrou com 10 jogadores. Não, o Grêmio já estava jogando há horas com 10 jogadores. Óbvio. Viu, Rogério? Mas foi uma situação igual, eu lembrei, de 2017. Foi o mesmo comportamento que o Grêmio teve diante do Cruzeiro na Copa do Brasil, lá no Mineirão. Depois teve o Grêmio focado com a Libertadores da América, era a mesma situação. O Grêmio não entrou em nenhuma dividida. O Cruzeiro jogou exatamente como o Atlético Paranaense jogou, meia bola, meio tornozelo. Foi assim. 2009, Rogério. Não estou dizendo que seja coincidência, até para fechar com o Ribeiro. Mas estou dizendo que o comportamento foi. Nesse caso, Júlio foi cirúrgico. O Grêmio não mereceu classificar. Não, isso é outra coisa. O Grêmio não jogou nada. O Grêmio foi ridículo, com toda a respeito. Aliás, o Grêmio não foi Grêmio. Sim, isso nós então estamos falando. E pronto. Agora chorar pelo caso do pênalti. O Grêmio tem que chorar o comportamento que o time teve em campo, velho. Eu não choro nada. Mas é isso que eu estou falando. Eu tenho que registrar porque eu vi. Então, só isso. O cara ia até a televisão. Pênalti do Kahneman, tu não viste. Eu vi o cara ir no VAR e ver a bola que ia para o gol. E foi solicitada a gravação. Inclusive ia ser gol. Mas o Kahneman nem no VAR ele foi. O pênalti do Kahneman, ele montou em cima do VAR. Não foi nem no VAR. Isso aí depende muito. Eu choro até hoje a decisão do seu Renato de colocar o Bressan contra o River Plate. Ele devastou o Grêmio em 10 minutos. Em 10 minutos. Assim como eu não esqueço. Assim como eu não esqueço que o Cebolinha, hoje um dos melhores jogadores do Brasil, não jogou. Errou um gol feito na cara do goleiro. Não esqueço, velho. Mas agora, e aquilo ali que decidiu. Aquilo é que tirou o Grêmio da Libertadores. Não foi arbitragem. O Bressan devastador. O Bressan devasta qualquer coisa, com todo o respeito, né? E o gol perdido pelo Cebolinha, e pronto, é isso aí, velho. Então são coisas do jogo que decidem. O Everton que fez muita falta. E voltava de lesão, né? Ele perdeu o gol feito, perdeu o gol do Ien, não pode. Aliás, vale pra hoje também. Não pode perder gol, velho. Não pode perder gol. Hoje o Internacional poupou seus jogadores, não tem nenhum jogador voltando de lesão. Os que estavam lesionados, como o Lindoso e o Edenilson, já estão em condições. Então, o Internacional se cercou de todos os cuidados e preparativos para essa decisão. Eu acho que pode acontecer qualquer coisa lá em Curitiba. Agora, o comportamento eu acho que não vai acontecer. O comportamento qual vai ser? Isso aí que eu ia dizer. O que eu acho que não vai acontecer é o Inter jogar mole como o Grêmio jogou semana passada. E como o Inter jogou no primeiro tempo contra o Flamengo aqui no Brasil. Jogou amortizado. Não, e no Maracanã também, né? Aqui no Beira-Rio, o Inter, assim, agora eu vou falar. É que na Libertadores tem uma situação que no Brasil não tem que eu vou fora. Não qualificar. Não tirem os óculos. Não tirem os óculos. Parente. O negócio é o seguinte. Fala, tio. Vou te falar uma coisa. Mas eu me assumo tio mesmo, sou caraca velho. Bastou charmoso o Sean Connery dos Pampos. Olha aqui, ó. O negócio é o seguinte. Essa é uma das preocupações que eu tenho com o Inter. O Internacional contra o Flamengo foi criado todo um ambiente externo
de muita pressão e responsabilidade, tá? E aí o time em campo no primeiro tempo sucumbiu emocionalmente. E eu espero, e acho que não vai acontecer, que isso não aconteça hoje, porque também o torcedor... Porque, gente, o Inter está com fome de título. Não, o torcedor está com fome. O jogador do Inter sabe que ele tem uma grande responsabilidade. O Inter cometeu um grande erro lá e repetiu o erro aqui. O Brito mostrou... Com dois jogadores lentos. Não vamos botar só no Sobis, né? Porque essa composição da Alessandro e Sobis é que ela não pode. Sim, o D'Alessandro estava em marcador, o D'Alessandro estava de muleta do... Sim, mas vai jogar hoje e não pensa que é muito diferente. Ele vai recompor igual. Mas tendo o Nico Lopes, como é que saiu um dos gols o primeiro gol do Inter contra o Cruzeiro aqui? É os três, o D'Alessandro, o Nico Lopes e o Guerreiro. Tendo esses três em campo, dá para várias vezes aconteceu essa triangulação e essa jogada ofensiva. Não tendo, o Alessandro não tinha com quem. O Sobis não cruzou a linha divisória do campo. Paulo Brito mostrou antes no programa, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a palestra antes da viagem do Odair. Se tiver aquele clima, aquele ambiente que ele mostrou ali, está tudo garantido. Ali foi antes do quê? Foi antes da viagem. Antes da viagem. Acho que foi depois do jogo contra o São Paulo. Mas aquele bastidor é bem interessante ali. Sobre 2009, viu, Rogério? Para colaborar com o nosso amigo. O Fiorinho sabe das coisas. O nosso amigo de 2009 aí. O Inter, vocês já mencionaram, perdeu a final para o Corinthians da Copa do Brasil do Mano Menezes. Isso foi na quarta-feira. E na quinta-feira o Grêmio foi eliminado da semifinal da Libertadores para o Cruzeiro. Então, 24 horas de antecedência. Então ele estava certo. Entre foi 3-1, é verdade. Então ele estava certo. Era ele tinha perdido de 3-1 no Mineirão. É a mesma situação. O Inter era o Tite, né, comandava. É a mesma situação. Foi o ano que o Inter ganhou a Sula Miranda. Sim. Ganhou o quê? Sula Miranda. Sula Sul-Americana. Tá certo. Nós vamos continuar a análise e me chama muito a atenção, e eu quero entrar nisso, saber do Fiorinho, saber do Ribeiro também, o que o Júlio já falou do Bavaresco, que é o espírito do Internacional, né? Qual vai ser o comportamento, o temperamento do Internacional para esse jogo que me parece ser de uma fundamental importância, o espírito que o Internacional vai entrar em campo. Lembrando para vocês que o Banrisul, o grande Banco do Sul, tem o Banrisul Digital, que é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança, que só o cliente Banrisul tem. Então, você que é cliente Banrisul, se ainda não utiliza o Banrisul Digital, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital, que facilita em muito a sua vida na relação com o Banrisul. Tá certo? Porque o Banrisul Digital, como eu digo, é clique e simplifique. Lembrando ainda que nós estamos aí com o nosso WhatsApp, 999 33 98 94, à disposição de todos vocês, 999 33 98 94. Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguida. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Muito bem, então, confirmando, cumprimentos aí para o Rodrigo da Vila Nova, que nos mandou a mensagem aí, e ele estava absolutamente certo, né? O Inter foi eliminado perdeu a final para o Corinthians e o Grêmio foi eliminado na Libertadores, numa semifinal, para o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Lourenço Curtis diz aqui no nosso Facebook, alguém lembra da minha previsão, tá? Inter e Atlético Paranaense, lembra que falei? Tá? Ele disse, a minha previsão, ninguém falou que o Inter passava e que o Grêmio ia cair. Bom, manda 6 números para nós aí, ó. 6 dezenas aí. O João Feijó. Acumulado, hein? O João Feijó, tenho pena dos torcedores do Atlético Paranaense. Irão lotar o estádio, gastar o dinheiro e o jogo já está arrumado. Só cego não acha. Esse negócio também aí, João, com todo o respeito, de que as coisas sejam armadas, tudo bem. Sabe que eu vejo que tem uma outra diferença bem clara do jogo do Grêmio contra o Atlético para o jogo contra o Inter, né?
E acho que o Thiago Nunes, o técnico do Atlético, já enxergou isso aí e se manifestou a respeito. O Atlético talvez enfrente, no quesito sistema de jogo, um adversário bem mais difícil do que foi, olha só o que eu vou falar, né? Flamengo, o que foram o Flamengo e Grêmio. Por que isso aí? É óbvio que o Flamengo e Grêmio são de muita qualidade. Você joga com ataque. Isso. E o Inter joga marcando. E o Atlético Paranaense, pelo que eu tenho visto, tem alguma dificuldade contra times, porque isso equilibra um pouco os sistemas de jogo. O jogo do Grêmio lá foi o contrário, o Grêmio ficou atrás. Pela primeira vez o Renato jogou com o Odair. E o que aconteceu? Mas o Grêmio não sabe jogar assim. Não, o Grêmio não ficou, ele foi empurrado. Não, mas o Grêmio não sabe jogar assim. Não foi uma determinação. Toda vez que o Grêmio tenta jogar assim, ele vai perder. Exatamente. O Atlético campo a fogo. O time adversário entende que pressionando o Grêmio não sabe jogar, o Grêmio tem dificuldades. Outra coisa, quanto ao Atlético, quanto o Grêmio, o Thiago meteu 4 atacantes, né? Botou o Marcelo Cirino também na frente, porque ele era tudo ou nada. Hoje vocês viram, não, que ele está bem direitinho, ele vai explorar, evidentemente, o Rony, que é talvez o jogador mais agudo dele, nas costas do Bruno, que vai ter que ter uma atenção na marcação. O chute de média distância é algo que, nesse gramado que vai ser molhado, ele é perigoso, e tanto o Rony como o Nicão e o próprio Cittadini, eles são jogadores que têm esse recurso. Aliás, a presença do Cittadini no Atlético, no time titular, no lugar do Lúcio Gonzalez, é quando o Atlético precisa fazer resultado. Quando o Atlético precisa recompor e segurar, ele põe o Lúcio Gonzalez. Mas o Inter não pode ficar só se defendendo, senão vai levar gol. O Inter tem que ter, por isso tem a saída com o Nico Lopes, tem que ter a saída com o Edenilson. Se o Cittadini é o Edenilson deles, né? Tem que ter o contra Veneno, senão vai ficar encaixotado. Mas eu acho que o Inter vai concentrar a tentativa de segunda bola. O que é a segunda bola? É o rebote do meio campo. O Inter pega essa segunda bola no grande círculo. É óbvio que às vezes vai fazer uma marcação adiantada, o Inter tem jogado assim, mas ele vai concentrar suas ações de marcação a partir do grande círculo. Por que isso aí? Porque no grande círculo, você, ao contrário da marcação adiantada que você só faz de vez em quando, porque há um desgaste muito grande, você encurta o espaço do campo. Mas quem vai marcar no grande círculo? Fica toda a linha de 4, porque o Inter joga no 4-1-4-1. Então toda a linha de 4, D'Alessandro, Edenilson, Patrick e Nico Lopes, eles fazem essa linha de marcação. Mas foi isso que aconteceu contra o Flamengo. Sabe qual era a saída do Flamengo? Era o zagueiro, aquele estrangeiro. Mari? Toda a bola, a saída do Flamengo era pelo Mari. O Inter espelhou a marcação, né? Como fala, espelhou a marcação Mas quem propiciou foi ele, o grande lance do Internacional naquele jogo também. Lembra disso? Ele atrasou a bola. Ele perde a bola e aí serve na própria intermediária, propicia o ataque do Nico Lopes. Foi ele também. Isso aí, foi exatamente isso. Então, o zagueiro não sabe sair, não. A minha preocupação quando o Ribeiro fala isso é que é onde vai estar a defesa do Internacional posicionada. Se esses 4 vão estar no meio de campo, a gente usa o grande círculo como referência de meio campo. Os zagueiros vão estar na linha da grande área, vai compactar o time, Rogério. Para evitar o quê? Mas vem cá. Para evitar encaixotar o Lomba. Não, mas se essa linha de 4 vai estar no meio de campo, a defesa não pode estar na linha da área. Tem que estar mais próximo. Tem que estar mais próximo. Não, acho que não. Tem que estar mais próximo. Aí tu. Acho que o grande nome hoje no Internacional vai de novo, mais uma vez, ser o Lomba. O Lomba vai... Porque eles vão chutar muito de fora da área. Sim. Eles têm bom cobrador de falta. Curioso é que o jogo do Grêmio, comparando agora, porque a circunstância é semelhante, o goleiro do Grêmio não teve uma grande atuação. Praticamente teve alguns lances que os jogadores erraram a conclusão para fora do Atlético, e as que foram no gol, foram gol. Estava nervoso, nos 2 jogos. Mas aliás, contra o Palmeiras também. Isso que a gente está falando é o que me preocupa no comportamento do Internacional. Nós estamos só falando como é que o Internacional vai se defender. Mas é o jogo. É que o Inter vai hoje para não tomar gol, né? Exato. Mas de novo. Mas é assim. Mas o Inter tem, esse ano, todas as vezes que o Inter tem jogado... É que não dá para pegar o jogo contra o Flamengo. O Inter contra o Cruzeiro jogou assim e fez o resultado. O Inter contra o Nacional jogou assim. E no Flamengo foi um detalhe, né?
Quando trocou, Claro. quando resolveu jogar. Tava ótimo. O jogo tava bom. Mas vamos ganhar o jogo aí, que você perdeu. Tudo bem, mas aí nós estamos considerando só a questão que o Internacional trocou até por necessidade os jogadores que eram mais defensivos, porque não ia aguentar até o final do jogo, nem o Sobis, nem o D'Alessandro. Sim. Aí podia ter posto o Nonato, outros defensivistas também, e o Odair quis ganhar. Mas eu prefiro muito mais que o espírito seja esse de que você treine um time com essa vocação para atacar. Pô, nós estamos falando aqui mal e com toda a razão do Grêmio contra o Atlético Paranaense, certo? Sim. Mas qual é a vocação do time do Grêmio? Atacar. É ser defensivo? Não, atacar. Mas a vocação do Inter é ser defensivo. O Atlético tirou... A vocação do Inter é ser defensivo. Mas é isso que eu não concordo. Mas aí tem que trazer o Inter até aqui. O Inter reconhece o Inter joga marcando, Rogério. O Inter joga. O que está treinando é isso. Ok, trouxe o Inter até aqui. E o que foi esse até aqui? É a final do campeonato. Foi essa a final do campeonato. Não, tudo bem, ok. Mas o Inter... Não, o ano passado, trouxe até aqui o ano passado. Terceiro lugar no Brasileiro, tá? Tá trazendo até aqui. Até aqui foi eliminação na Libertadores e a final na Copa do Brasil. Ok? É suficiente isso? Então vamos fazer se isso é suficiente. Não, é que cada época, cada momento é o seu momento. Não precisa tu ter um time que o ano que vem, uma vocação que jogue para o ataque. O Inter vai acontecer O Internacional joga de duas maneiras. Ele joga quando ele joga fora de casa, esperando o adversário, e quando ele joga em casa, ele joga pressionando fisicamente. Fisicamente, que eu quero dizer assim, fisicamente na força e na imposição física. Dentro de casa ele joga assim, faz o resultado e depois volta àquela forma que ele faz fora de casa. É a maneira que o Inter joga. É um time que reconhece as suas limitações. Até aqui. Reconhece as suas limitações. Não é só limitações, eu não acho que seja isso só. Esse Inter de 2000. Eu acho que é o estilo que foi. Contra o Flamengo no primeiro tempo não foi assim. Não foi, mas ali foi a exceção. Como o Grêmio. Eu separo como o Grêmio. O Inter deste ano joga melhor que o Inter do ano passado. O Inter do ano passado realmente jogava a expressão, com a bunda atrás, sentada na sua zaga. Esse ano já melhorou. Não, o Inter hoje tem algo que não tinha ano passado, que é Guerreiro. Competitividade. O Inter é competitivo. Com as suas limitações, sim. Com as suas limitações. Qual era a competição de competitividade que o Inter teve o ano passado? Foi eliminado logo na Copa do Brasil? Aonde é que mostrou? Mas já acabou dando razão para ele. Ao chegar em terceiro lugar do Brasileiro, ele teve competitividade. Aí é pontos corridos, né, Ribeiro? Mas não é, mas assim, jogo é jogo. Para tu fazer campanha, tem que ser competitivo também. Eu acho o Internacional muito competitivo. Eu acho que o Inter tem duas coisas que ele vai ter que rever para o ano que vem, mas aí já pode rever com uma taça, o que é muito bom para o Inter, que é a questão da idade do time, e isso o Odair já se deu conta, ele está fazendo algumas coisas ali nesses jogos não tão decisivos, e a questão de ter uma alternativa de jogo, quer dizer, que tenha um armador que não seja o D'Alessandro, porque ele não vai durar para sempre. Bom, mas aí é projetando o ano que vem. Eu estou falando do ano que vem. Para esse ano, repito, não tem o que fazer. Tem que fazer isso que está fazendo, que é o que trouxe o Inter até aqui. Bom, quero dar também vez para os nossos telespectadores e internautas, mas antes lembrando para todos que o projeto Conexão de Ideias está aí com diversas palestras. Ontem nós tivemos em Santa Vitória do Palmar o Gustavo Borges palestrando. E o Conexão de Ideias é um projeto da FEComércio, com apoio dos sindicatos locais e que tem o apoio também do SESC e do SENAC. O Conexão de Ideias, nesse mês de setembro, tem outras palestras aí, né, com o Amir Klink, com a Monja Coin, pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, se você quiser mais informações, é no SESC da sua região ou então pelo site do SESC, sesc-rs.com.br, você coloca /Conexão de Ideias, e você vai ter todas as informações, inclusive com o valor dos ingressos para poder adquirir. Tá certo? Então, acesse o site do SESC. A realização é FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Zafari e nós voltamos em seguida com muitas participações aqui dos nossos telespectadores e internautas. Já voltamos.
O Vinícius Collin, meu amigo aqui pela WhatsApp, no meu perfil aqui, está dizendo bancada mágica, Rogério, não se ganha no papo furado, né? Já comprem passagem de volta, tá? Temos que ser honestos, aquele pênalti não existiu, o que faltou foi time, tá? Que o Inter tenha mais sorte do que o Grêmio, enfim, tá? E diz que o Furacão não vai entregar em casa, né? Aguardem, né? Que não é um bando de loucos perdidos em campo como foi o Grêmio naquela oportunidade, diz o Vinícius Collin. O Marcelo Mendonça, boa tarde à bancada, vamos Inter, Colorado, né? Hoje o primeiro tempo dos 180 minutos. Aqui no nosso WhatsApp, 999 33 98 94. O Sérgio Luiz Ritt Moreira, deixa eu ver o que aconteceu com o meu WhatsApp, trancou meu WhatsApp aqui? Não. Diz o Sérgio Luiz Ritt Moreira, diga ao Fiorim, se o Inter for campeão da Copa do Brasil, ele ganha um saco com 10 quilos de erva mate, da boa lá de Caçador em Santa Catarina. É boa. Então tá a promessa para ti aqui, Fiorim. Eu divido com a família Ribeiro aqui, se ganha. Boa. Quem nos manda aqui, o Ricardo Noronha, de Porto Alegre. O Inter está iludido porque eliminou o Cruzeiro. O Grêmio prestou um serviço ao Inter goleando o Cruzeiro. O Atlético não é essa baba, diz o Ricardo Noronha de Porto Alegre. Mas se ganha apertado, é porque ganhou com as calças na mão. Se goleia o Cruzeiro, é porque goleou o Cruzeiro. Pô, então em casa. E o problema é do Cruzeiro, que perdeu para o Inter e perdeu para o Grêmio. E perdeu os dois jogos para o Inter, perdeu lá e aqui. O problema é dele. Mas vocês não acham que também o fato do Grêmio ter goleado lá o Cruzeiro, logo depois do Inter ter feito 3-0 na semifinal... Não tem relação com não pode mais. Não, eu digo assim, mas não é nem isso, mesmo que fosse a mesma competição, não tem relação nenhuma. Não, eu digo para mostrar que o Cruzeiro é realmente um momento frágil demais. Tudo bem, mas o Internacional que os 3-0... O Internacional sabe que o jogo com o Atlético, e eu não tenho nenhuma dúvida, é muito mais difícil do que o jogo com o Cruzeiro. Tanto o jogo de lá quanto o daqui. Eu vou falar uma coisa que o Ribeiro falou ano passado ali. Quando eu disse que se decidia no primeiro jogo, ele com razão lembrou alguns episódios em que não se decidiu. O Ampassan é que tu pegou do Macron lá, Ampassan. É bom deixa o Macron por cima. Mas que eu ia dizer o seguinte, ó. Tu pegou um croissant do Zafra aqui. É que não vai ser fácil lá, como não vai ser fácil aqui, é muito diferente. Primeiro, é uma decisão. Não tem decisão fácil. Olha, eu não lembro de decisão que foi um passeio. Assim, um time dá uma goleada no outro em Copa do Brasil. Eu lembro. Boca e Grêmio. Tá, essa aí foi. Mas foi 5-0. Muito circunstância. Tá, mas Copa do Brasil. Tá, mas Copa é uma exceção. Brasil, o Grêmio teve com o Palmeiras. Mas você está dizendo que o Cruzeiro foi boinha, não sei o que, e o Palmeiras. Quando o Inter pegou o Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, o Palmeiras era o líder do Campeonato Brasileiro. Eu nem entro nessa discussão, não é nessa discussão. Eu acho assim, vai ser mais difícil porque é decisão e porque o time do Atlético é melhor que o Cruzeiro. Ponto. Isso não quer dizer que o Inter não possa ser campeão. O professor Hessel, bom dia ou boa tarde a todos, parabéns pela presença do Ribeiro, pois além de entender muito de futebol, é um grande colorado. Está dizendo o professor Hessel. O Ribeiro que está dizendo. Eu acho que é tu. Deve ser o Júlio Ribeiro, Parabéns pelo excelente programa, abração especial ao Rogério, quem admiro muito. Muito obrigado, professor Hessel, aqui de Porto Alegre, pelo nosso WhatsApp. O Caco Garcia, buenas a todos. Que vença o melhor, e o melhor é o Atlético Paranaense. Abraço para o Ribeiro Neto Zavalha, tá? O abraço, Garcia. Cara. A Giovana Soares diz Inter 1-0. Diz a Giovana. Eu acho que esse Giovana, é Giovanni Gomes. Nesse placar que eu aposto para hoje. Se tiver que apostar, eu aposto 1-0. É o Giovanni Gomes que diz 1-0. Tu tá apostando 1-0. Eu aposto 1-0. É fechadinho lá atrás, tu vai fazer 1-0 ainda? Como fez contra o Cruzeiro, como fez contra o Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai, o Inter vem fazendo assim. Só que o Atlético não vai ficar... O Atlético vai vir para cima desde o início. Sai daí, por isso que eu disse antes que eu acho que o grande nome vai ser o Lomba. Pô, mas aí sempre no último recurso... mas vale ou não vale? Eu vou dizer... Vale ou não vale? Eu não acho que o jogo vai ser do Atlético se jogando para cima do Inter. Também não acho que não...
Eu concordo com Eu acho que vai ser bem diferente do que nós vimos. Não, ele vai tentar fazer gol, mas não vai ser... Vai ser diferente do que foi contra o Grêmio, tu acha? Não, mas posso te dizer uma coisa? Até os 6 minutos, quando aconteceu aquela lesão do Leonardo, o Atlético estava negociando o jogo. Negociando, que eu digo assim... Estudando o jogo. Estava jogando o jogo. E o Grêmio estava bem no jogo. Aí, quando o Leonardo se lesiona, o Atlético, que é um time inteligente, isso aí nós não podemos tirar... É um time inteligente, soube, naquela circunstância, usar uma fragilidade. O Grêmio estava com um jogador a menos e naquela função ele colocou o Rony, jogou a bola ali, o Grêmio também foi meio boca aberta, e aí o gol aconteceu ali. Aquele gol mudou totalmente a história do jogo. Tu acha que o Renato... Então, para dizer que eu concordo com o Ribeiro... O Renato demorou para substituir o Léo Gomes ali? Não é que demorou. Não, ele demorou. Demorou. Ali, para mim, o Grêmio... Para o jogo. Concordo. Isso é mais uma prova. E demorou para botar alguém ali, mesmo antes da substituição, Júlio, já respondendo a tua pergunta, mesmo com 10, se tu coloca ali... Puxa o volante ali. Qualquer um. Ali o Grêmio ficou vendido. Não, tudo bem, mas... Foi meio... Eu acho que estava todo mundo meio... O Mateuzinho caiu por ali. Eu sei, mas aí o Alisson, foi... O que demorou foi a decisão. Não pode se colocar só a culpa no Renato. Tu tem um departamento médico, tudo. Ali demorou para se chegar à conclusão de que o Leonardo não conseguiria voltar. Embora quando ele estava no chão, um jogador, que eu não lembro quem foi, já fez o sinal de substituição. Ali, antes do médico chegar, porque ele viu que a situação era... Acho que foi o Jeromel que fez. Eu não lembro, mais mas próximo, alguém... Mais próximo do lance. Alguém tinha falado aqui, acho que é o Sérgio Luiz Rite Moreira, sobre o espírito, né? O espírito do Internacional. Fome, tem que ser de fome. Tem que ter fome. E o Inter tem fome. E vai. Isso aí eu não tenho dúvida. Vitória, garra e muita atenção. Vitória, garra e muita atenção. É isso que eu falei. O Grêmio não teve atenção. Exatamente o Inter não ganhou nenhuma partida este ano que tenha sido levado de boa. Assim. Ele ganhou muito na imposição física, na assistência. Só o Cruzeiro, os 3-0 do Cruzeiro foi o único jogo que o Inter não sofreu, na minha opinião. Tá? Teve um lance no início do Pedro Rocha e depois morreu. E aí foi um passeio, na minha opinião. Não, mas foi por imposição. Sim. Não é por... Não, mas nem precisou fazer muita força no segundo tempo, foi meio fácil até. Entendeu? Acho que, por exemplo, contra o Flamengo, no segundo tempo, o Inter se impôs e se não joga, né? Mas acho que o Odair foi meio precipitado naquela alteração de tirar o Cuesta. Não devia ter tirado. Se tirar alguém, tira o Bruno. Mas enfim, não volta mais. Mas o Inter se impôs, entendeu? Poderia ter feito 2-0 ali. Teve perto. E o Inter tem uma outra vantagem, uma outra valência, que eu não sei, eu não acompanho o Atlético com tão a miúde assim. O Inter sobra fisicamente. Aos 20 minutos do segundo tempo, normalmente o outro time abre o lacre. Mas não o Atlético Paranaense, que joga naquele gramado que tem que correr feito maluco. O Inter foi jogar lá com o time reserva, e só foi levar um gol, perdeu de 1-0 aos 38 do segundo tempo. Pois é, mas hoje Baixa chuva. Mas hoje nem aos 45 pode tomar esse gol, né? O Atlético, depois que o Grêmio ficou com 10, foi a melhor fase do jogo do Grêmio, sem ser aqueles 6 minutos. O Grêmio jogou muito melhor com 10 do que contava com 11. E aí vai ao encontro do que tu está dizendo. Que maldade com o André, hein, cara? Não, mas vai ao encontro do que tu está dizendo. O Atlético, depois de um determinado momento, ele não... Ele ficou entre San Juan e Mendoza. Tenta fazer o terceiro e leva um gol e acabou. E quase levou. Quase levou duas vezes. E o Atlético mudou a sua forma de jogar depois que teve aquele gol impedido do David Braz. Sim, pois é. Ele ficou com medo. O Atlético, exatamente. Amedrontou. Porque... Tem razão. E o Grêmio só virou homenzinho, a expressão que eu gosto de usar aqui, depois ficou com 10. Não, porque aí... do exemplo do Kahneman. Não, ele sentiu que com 1 a menos ia ter que correr, ia ter que fazer alguma coisa. E aí viu que com 10 podia ter chegado, mas se tivesse com 11. Rogério, eu disse aqui, isso aqui também não vai voltar, né? Falei do Inter, falar do Grêmio. Ele teria que ter posto um jogador mais competitivo no lugar do André. Talvez não fosse nem o Tardelli, eu disse o Tassiano, que o Tassiano entrou no segundo tempo e deu aquilo que faltava ao Grêmio, mas acabou. Na verdade, já acabou, já era. Mas quem está jogando é o Inter. É inacreditável o que o Grêmio fez.
Essa aí o Grêmio vai, olha... Agora isso mostra o seguinte... Um dos grandes micos da história do Grêmio. Mostra exatamente o porquê que o futebol é um esporte absolutamente apaixonante. Nós estamos aqui 5 pessoas que convivem com o futebol, conhecem, tem um monte de experiência no futebol e nós não somos capazes de gravar o resultado para a noite. Por quê? Tudo depende do que ele falou aqui, o Ribeiro. Depende do momento. É que quando há paridade o jogador de entra em campo, sente uma lesão, sai. Depende. O detalhe, assim, eu mais ou menos assim, eu faço uma figura assim, porque nós vivemos um momento hoje dos apps de números, né? Referenciais. Então, são dados a respeito de quantos chutes o cara deu. Mapa de calor. Esse negócio do mapa de calor, na minha opinião, desculpe, tá? Isso aí é uma grande bobagem. Tá? Porque é o seguinte, ó, se tu pegar o mapa de calor do Guinha Azul, que aliás até se aposentou, vai estar tudo completo. Vai estar tudo assim, sabe? Então, o que importa, sabe como é que na nossa época... O que importa é saber por que o cara estava lá e o que ele estava fazendo. Se é produtivo. Lá que é qualitativo. Na nossa época, como é que a gente falava? Era gastar a energia de uma usina para acender uma lâmpada. Então, essa coisa de campo de calor, para mim, Mas é o tipo de jogador que a torcida adora, né? Agora, o mapa de calor que está em combustão do Tite, depois daquele jogo de ontem. Né? Rapaz. Se é que alguém se prestou a ficar acordado para ver aquilo. Faz tempo que eu não vejo seleção. Com todo respeito, tá? Se é que alguém dos senhores aí ficou acordado. Eu fiquei, infelizmente. As pessoas reclamaram que era uma marcação de futebol. Não, isso é uma bobagem. Futebol profissional, e tu não sabe disso antes. Com todo respeito, isso aí é uma várzea, tá? Várzea total. Não, e assim, ó... Não, e é para esse jogo que o Peru ia levar o Guerreiro. Nem precisou, né? Nem precisou. E a hashtag mais comentada hoje de manhã no Twitter era Renato. O pessoal já está querendo tirar o Tite e botar o Renato. Não, estão querendo tirar o Renato. Hoje o concorrente do Tite chama-se Jorge Jesus. É o técnico mais festejado. É top. Sendo incensado lá no Rio de Janeiro, mas lá do tambor carioca, é Mengão, meu amor. Mas a seleção brasileira não colocaria, embora eu concorde contigo que hoje ele é o grande... Já foi o Sampaoli, né? Sampaoli meio que... É a outra arroba, né? Eu vou dizer uma coisa. A vida, o futebol imita a vida. E a vida virou um verdadeiro Twitter. Mas esse... O que é o Twitter? Uma hora tu pensa, 10 minutos tu pensa diferente, depois tu volta a pensar e é assim. Não, é o travesseiro. O travesseiro é assim. Tu dorme pensando uma coisa, daqui a pouco tu acorda assim, pô, mas eu... Se esquentou, tu vira, né? Tu tá pensando o contrário, é isso aí. Bom, independente das opiniões aqui expressadas, eu acredito que todos estão torcendo. Salvo o Bavaresco também. O Bavaresco está neutro. Eu sou sincero, eu falei que eu ia no cinema, eu tenho a minha esposa é colorada, minhas 2 filhas são coloradas. Então não vou me predispor a ser, vou ver um filme. Vai ver o It 2. Vai nada, vai pro quarto ver na TVzinha. Mas nós estamos todos aqui otimistas com o Internacional e torcendo para que o Internacional já venha com um bom resultado. Vocês arriscam no finalzinho, agora temos 30 segundos. E amanhã, às 10 da manhã, abre o check-in. Palpite. Empate 0x0. 0x0. 1x0 pro Inter. 1x0 1x1. Eu não vou arriscar palpite. Me inclui fora. Depois daquela do Grêmio e Palmeiras? Eu vou mais. Não, mas ali eu não falei palpite. Não. Eu vou colocar 3x1 pro Internacional. Pô, aí sim. Que loucura. 3x1 pro Internacional. Deus te ouça. Aí pode fazer o desfile de bombeiro aqui, já não precisa nem esperar. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui no debate e especialmente para vocês que nos acompanharam aí, telespectadores e internautas que participaram. Lembrando que hoje à noite nós temos também o Cadu Oliveira com 2 toques aqui, né? E o debate no 2 toques antecede o horário do jogo do Internacional, que é 9h30, né? 9 horas o Cadu vai estar aqui com seus convidados no programa 2 Toques. E nós voltamos amanhã, 13h, logo depois do RDC Esporte, que é ao meio-dia, que tem o comando do Paulo Brito, com os comentários do Ribeiro Neto. Tá certo? Olha, algumas bobagens, tá? Você nunca fala bobagem, nem faz. Não, mas eu faço de propósito algumas. Aí sim. Com credibilidade. Gente, bobagem com credibilidade. Muito obrigado e sigam com a programação da RDC TV. Até amanhã. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.